Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragon's Rising, dessa vez do 9º episódio da 2ª temporada, A Floresta dos Espíritos. O episódio começa com um flashback em Wildness, onde nós vemos um jovem Ras tentando recuperar a bola dele, mas a bola de brinquedo dele, mas acaba ficando preso num abismo e ele não consegue sair dali. É então que um ser misterioso surge e se apresenta a ele, e é nada mais nada menos do que o seu futuro mestre. De volta ao presente, nós vemos que o tigre está observando a lua de sangue, até que é informado que o restante das escritas em Teroxiano foram traduzidas. Então ele ordena que o Cinder destrua o Reino das Nuvens, acabe com os monges lá, e vá até o Dojo das Sombras. Em paralelo a isso, nós vemos que o grupo do Kai conseguiu finalmente chegar ao topo daquele abismo onde eles estavam, mas dão de cara com um grupo de mascarados do clã Wolf e a luta se inicia. Eles conseguem derrotá-los e a Wildfire percebe que sua perna finalmente está sarada. E aí eles se escondem porque tem mais guerreiros passando ali perto, e ao observar que eles estão seguindo provavelmente para o local do ritual, a Sora sugere que eles peguem os trajes dos guerreiros que eles derrotaram e se disfarcem para se infiltrar lá no ritual e sabotar. E aí beleza, vamos agora passar rapidinho para o Lloyd e a Nia, essa é a única aparição deles no episódio, que eles continuam seguindo em rumo... Eles continuam seguindo em direção à Lua de Sangue, mas o Ninja Verde acaba parando porque ele tem uma outra visão. Dessa vez ele vê o Reino das Nuvens sendo destruído e a Eufrásia sendo atirada pelo Ras dentro de um portal. E do outro lado do portal surge um dos 5 sombrios. Enquanto isso, a Jordana ela coloca a caixa onde a Bonzo está presa dentro do bug dela, o Explorer, e parte para o local do ritual, que vai ser o Dojo das Sombras. E o Zane aproveita essa deixa para desativar o campo de força de Império. E aí ele, o Cole e a Galandaria, eles tentam achar uma forma de sair do depósito. Mas nenhuma das possibilidades está dando certo. Então eles decidem que vão tentar usar magia para sair dali. Ela vasculha uma caixa procurando um feitiço ou poção. E dentre os aparatos que tem ali, tem uma poção de antigravidade e uma poção de gravidade. Uma gosma que consegue deixar uma pessoa muda e devolver a sua voz, e uma poção que vai aumentar e reduzir o seu tamanho. E até mesmo uma poção que transforma o Cole temporariamente em um cachorrinho. Finalmente, a Galandaria ela consegue encontrar uma poção que abre qualquer coisa, mas ela tropeça e a poção acaba atingindo um sarcófago, perturbando o sono de uma múmia Gecko. E aí o Cole ele tem uma ideia. O Zane ele ainda está oscilando entre crescer e encolher. Então, quando ele for encolhido magicamente, ele vai passar pela fechadura e quando ele crescer, ele vai abrir a porta pelo outro lado. E o plano dá certo e eles saem dali quando observam o Reino das Nuvens perdendo altitude, despencando do céu. E teorizando que a Bonzo possa estar lá, eles começam a subir usando a corrente da âncora e a Gandalaria vai voando lá no chapéu dela com um feitiço. Em paralelo a isso, o Eren e o Ryu eles avistam o Explorer da Jordana cruzando uma estrada na selva e decidem persegui-la, porque eles veem que tem alguém preso dentro de uma caixa e que ela provavelmente não está planejando fazer alguma coisa boa. Então eles conseguem alcançar o veículo com o Ryu voando, mas ela fica frustrada outra vez porque ninguém lembra do nome dela. Ela começa a lutar contra o Eren porque ele consegue se infiltrar na cabine, ele tenta pegar o volante, mas ela não deixa, e aí o Ryu consegue jogá-la para fora do veículo. E aí o Eren para o Explorer, ele se apresenta para Bonzo, diz que vai tentar tirar ela da caixa, mas ela diz que não. Ela explica a situação, que ela é um feitiço poderoso, que se o Ras pôr as mãos nela já era, e que eles precisam ir o mais longe possível dali. Então eles saltam por uma ravina, e o Eren até comenta que, beleza, ele já pilotou veículos antes, só que eram mechs e não carros em si. E era mais a Sora que pilotava, ele era um copiloto. Mas, enfim, eles partem, a Bonzo presa dentro da caixa e o Eren dirigindo o Explorer para o mais longe possível do Ras.
Enquanto isso, o Kai, a Sora e a Wildfire finalmente chegam no Dojo das Sombras disfarçados e observam o Cinder posicionando a Eufrásia, os Suetônios e mais 3 monges como sacrifício. O Raz está impaciente quando ele vê que a Jordana se atrasou, e quando ela finalmente chega, ela informa que o Eren interferiu nos planos. O Raz fica zangado, decide que vai resolver isso com as próprias garras, joga a Jordana pro lado, o Cinder fica zombando da cara dela. E o Raz, o tigre, ele vai pelo faro, ele vai pulando na raiva, saltando um monte de obstáculo. Ele finalmente consegue localizar o Eren. E aí ele vai, tomba o veículo, dá-lhe uma marretada no rio do lado. O Eren tenta enfrentá-lo, mas ele não é páreo pro Raz. E aí o Raz fica zombando do ninja, dizendo que ele não evoluiu em nada desde o último confronto deles. E apesar disso, ele admite que o Eren o lembra de si mesmo quando mais jovem, antes de conhecer seu mestre. Ele se aposta do Explorer e diz pro ninja para encontrar um verdadeiro mestre que possa o ensinar a única coisa que importa nesse mundo, a força. E aí, o Eren, ele tá meio tonto, quase desmaiando, e ele vê 2 figuras embaçadas se aproximando. E aí, ele vai, desmaia. O Kai, a Sora e a Wildfire tentam se aproveitar que o Raz foi embora para se aproximar dos sacrifícios, mas nessa hora o tigre volta com a Bonzo. E assim se encerra o episódio, gente. Eu resumi porque esse é um episódio bem mais de ação, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então foi mais compacta essa review. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Novamente eu fiquei alternando os pontos de vista para não ficar um vai e vem daqueles, mas eu acho que eu consegui montar uma cronologia bacana para vocês. Enfim, vamos para a parte de curiosidades. A forma como o Zane tenta retirar a gosma mágica da boca do Cole é bem similar a quando ele tentou arrancar um pedaço de metal que o Nadakan conjurou quando desejou que o Jay ficasse em silêncio. Isso foi lá no final da temporada 6 da série original. A forma como o Zane aumenta e diminui de tamanho é uma referência a alguns curtas que não são canônicos de Ninjago, que são os chás de Wu. Mais especificamente o curta Chás Secretos, onde o Lloyd e a Nia também acabam aumentando e diminuindo de tamanho. E a transformação do Cole em cachorro também é uma referência ao mesmo curta. Só que naquele curta, o Jay ele foi transformado temporariamente em um polvo. Pois é, né? Mas, enfim, esses curtas não são canônicos, beleza? Quando o Cole ele pede para o Zane passar pela fechadura no depósito mágico, ele pode estar se lembrando da vez em que o Jay disse para ele ser a chave, quando a equipe foi aprisionada pelo Nimbus lá no Reino das Nuvens durante a sua primeira visita lá no episódio 6 da 5ª temporada da série original. Para quem não se lembra, naquela época o Cole havia se tornado um fantasma, e por isso que ele podia atravessar, né, a fechadura. Inclusive, o plano dos disfarces para espionar o ritual é uma referência à vez em que o Kai, o Jay, o Cole e o Lloyd se disfarçaram de cultistas anacondrais no 2º episódio da 4ª temporada da série original. Quando o Kai está disfarçado, o cabelo dele parece menor do que o de costume, sendo bem mais parecido com o design dele pré-filme, na série original, do que o design depois. Essa é a primeira vez em que o Eren grita Ninja Go, quando ele vai tentar fazer Spinjitzu. Também é a primeira vez em que um dos ninjas dessa nova geração diz essa famosa frase. E para encerrar, uma referência cultural é como o Zane está aumentando e diminuindo de tamanho. Isso é uma clara referência ao Homem-Formiga, um personagem da Marvel, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fico dos corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.